Roma não foi construída em um dia. Essa é uma das frases mais conhecidas da história, e ela diz muito mais do que parece. Ela fala de tempo, de poder, de organização e principalmente de uma civilização que construiu não só edifícios, mas um império inteiro. Durante séculos, Roma dominou territórios, povos e culturas. Criou cidades, estradas, aquedutos, templos e arenas. E tudo isso não foi só para funcionar, foi para mostrar força, controle e permanência. Mas nenhum império é eterno. E neste vídeo a gente vai entender como o Império Romano chegou ao auge, por que ele entrou em declínio e principalmente por que a arquitetura romana continua influenciando o mundo até hoje, mesmo Roma tendo caído há tanto tempo atrás. Mas antes, para entender essa arquitetura monumental, a gente precisa entender a história por trás do império que a construiu. A história de Roma começa de forma quase mítica. Segundo a tradição, a cidade foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, após a famosa lenda dos irmãos Rômulo e Remo. O lance é que, independentemente do caráter simbólico dessa narrativa, o que importa é entender que Roma surge em uma localização extremamente estratégica, no centro da Península Itálica e às margens do rio Tibre, que era um ponto que facilitava o comércio, a defesa e a comunicação com outras regiões. No início, Roma não passava de uma pequena aldeia agrícola, mas a geografia favorável do local foi determinante para o seu crescimento. Isso porque o acesso a rotas terrestres e fluviais permitiu que a cidade se desenvolvesse gradualmente, se fortalecesse economicamente e começasse a expandir sua influência sobre os territórios vizinhos. Com o tempo, Roma passa pelo período da monarquia governada por reis, até que no ano de 509 a.C. ocorre a queda da monarquia e o início da República Romana. Esse novo sistema político se baseava principalmente no poder do Senado e das magistraturas, com uma forte participação da elite. E embora não fosse uma democracia como entendemos hoje, a República criou uma estrutura administrativa sólida, capaz de sustentar a expansão territorial romana. Durante esse período, Roma se transforma em uma potência militar, e suas conquistas não acontecem por acaso, já que o exército romano era altamente organizado, disciplinado e estrategicamente eficiente. Além disso, Roma investiu pesado em infraestrutura militar, como por exemplo a construção de estradas que permitiam o deslocamento rápido das tropas e a integração dos territórios conquistados. Por isso, o Império Romano se expandiu tanto pela guerra quanto pela engenharia. Porém, à medida que o território romano crescia, também cresciam as tensões internas. Conflitos políticos, disputas de poder e crises sociais marcaram o fim da República. E é nesse cenário que surge a figura de Júlio César, cuja concentração de poder gerou instabilidade, o que culminou em seu assassinato. E após esse período turbulento, Otávio Augusto ascende ao poder, e no ano de 27 a.C. dá início oficialmente ao Império Romano. Com Augusto e seus sucessores, o Império entra em um período conhecido como a Pax Romana, que se estende principalmente pelos séculos I e II depois de Cristo. E esse foi o auge do Império Romano, onde houve relativamente uma estabilidade política, crescimento econômico e uma intensa integração cultural entre os diversos povos dominados por Roma. Esse contexto cria o ambiente ideal para o investimento em grandes obras públicas e na monumentalização das cidades. A vida no Império Romano girava em torno da cidade. A cidadania romana, o direito romano e a vida urbana estruturavam o cotidiano da população. Não só isso, como também o lazer, que ocupava um papel central, com espetáculos públicos, águas termas, teatros e arenas. Roma se consolidou como a capital do mundo antigo, mas outras cidades importantes também se destacaram, como Pompeia, Cartago e Alexandria, que reproduziam em maior ou em menor grau o modelo urbano romano. E é nesse contexto que a arquitetura assume um papel fundamental. As obras públicas passam a funcionar como símbolos de autoridade e poder. Construir significava controlar,
integrar e impressionar. E também é importante perceber que a arquitetura romana não servia apenas para abrigar funções, mas também para reforçar a presença do império em cada território que eles conquistavam, atuando como uma poderosa ferramenta de propaganda imperial. Antes de ser apenas construção, a arquitetura romana foi basicamente uma ferramenta política e social. Quando a gente fala da arquitetura romana no auge do Império, é importante entender uma coisa logo de cara. Os romanos não começaram do zero. Basicamente, eles foram grandes adaptadores, já que a base da arquitetura romana vem de herança grega, principalmente das ordens clássicas, sendo elas a dórica, a jônica e a coríntia, que eles absorveram, reutilizaram e reinterpretaram. Dos etruscos, eles herdaram soluções construtivas importantes, como o arco, além de técnicas ligadas à engenharia urbana. Mas o diferencial romano não estava na estética pura, estava na praticidade. Enquanto os gregos pensavam na arquitetura como expressão de proporção e beleza ideal, os romanos pensavam em função, escala e eficiência. A pergunta nunca era se aquilo era bonito, mas também se aquilo funcionava para muita gente. E é aí que entram os grandes avanços técnicos, sendo que o mais revolucionário deles foi o concreto romano. Esse material permitiu algo até então impensável: construir em larga escala, com rapidez e liberdade formal. Graças a ele, os romanos dominaram o uso do arco, da abóbada, da cúpula e do pedido do like. E desde aquele tempo já era importante pra caramba, vocês acreditam? E pra você ver como os romanos já estavam à frente do seu tempo. Desde aquele tempo já estavam pedindo like. Realmente, os caras são incríveis mesmo. Mas, enfim, voltando. O ponto é que todas essas inovações permitiram a criação de espaços internos amplos, monumentais e estruturalmente eficientes. Existe até uma frase clássica muito cobrada em provas, que resume bem isso tudo. Os romanos não inventaram a arquitetura, mas inventaram a engenharia arquitetônica. Em outras palavras, eles pegaram formas existentes e transformaram essas formas em sistemas construtivos eficientes, que eram repetíveis e monumentais. Essa lógica aparece claramente nas tipologias arquitetônicas romanas. Os templos continuavam sendo espaços religiosos, mas agora com uma presença urbana muito mais forte. As basílicas surgem como grandes edifícios públicos voltados à administração, comércio e justiça. Já as termas não eram apenas banhos públicos, mas verdadeiros centros de convivência social. Os anfiteatros, como o Coliseu, funcionavam como ferramentas de entretenimento e controle social. Os aquedutos garantiam o abastecimento de água e as estradas conectavam todo o império, reforçando o poder de Roma sobre os seus territórios. E tudo isso fazia parte de um urbanismo extremamente organizado. As cidades romanas seguiam, em geral, um traçado ortogonal, com ruas que se cruzavam em ângulos retos. O cardo e o decumanus estruturavam o espaço urbano, organizando fluxos, funções e acessos. Já no centro, o fórum concentrava a vida política, religiosa e econômica, enquanto a infraestrutura urbana como esgotos, pavimentação e abastecimento de água garantiam um funcionamento da cidade. A arquitetura romana no auge do Império não era apenas construção, era estratégia, poder e organização espacial em larga escala. E entender isso é fundamental para perceber o impacto que Roma deixou na história da arquitetura. Para entender a arquitetura romana no auge do Império, basta olhar para algumas obras famosas desse período, que resumem muito bem essa relação entre técnica, poder e função. O Coliseu de Roma, por exemplo, é um dos maiores símbolos desse período. Mais do que um anfiteatro, ele tinha um papel social e político muito claro: oferecer entretenimento à população e reforçar o controle do Estado. Do ponto de vista construtivo, o edifício é baseado no uso repetido do arco, permitindo grandes vãos, circulação eficiente e uma estrutura capaz de receber milhares de pessoas, algo que era extremamente avançado para a época. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui nesse canal completinho, falando sobre a história completa do Coliseu. Eu vou deixar o link aqui no card para você assistir depois. Outro exemplo fundamental é o Panteão.
Agora, se o Coliseu impressiona pela escala externa, o Panteão impressiona pelo espaço interno. Isso porque sua cúpula enorme em concreto ainda hoje é uma das maiores já construídas sem armadura, mostrando assim o domínio romano sobre a engenharia. No centro, o óculo ilumina todo o ambiente, reduz o peso da estrutura e cria uma experiência espacial única, baseada nas proporções geométricas rigorosas. E não por acaso isso cai muito em prova. O Panteão é o maior exemplo do domínio romano sobre o espaço interior. Além dos edifícios monumentais, Roma também se destacou pela infraestrutura. Os aquedutos romanos garantiam o abastecimento de água para cidades inteiras, demonstrando assim um profundo conhecimento de engenharia hidráulica. Construídos em grande escala, eles não só resolviam problemas urbanos, como também reforçavam visualmente o poder do império. Esses exemplos mostram que a arquitetura romana não era apenas sobre forma ou estética, ela era sobre resolver problemas reais, organizar a vida urbana e ao mesmo tempo comunicar poder. E essa é justamente a combinação que vai ajudar a entender o próximo capítulo, como esses exemplos tão sofisticados começaram a entrar em colapso, e o que aconteceu com a arquitetura quando o Império Romano entrou em declínio. A queda do Império Romano não aconteceu de uma vez, nem por um único motivo. Ela foi um resultado de combinações de fatores que aos poucos enfraqueceram uma estrutura que parecia invencível. Crises políticas constantes, instabilidade econômica, invasões bárbaras e, por fim, a divisão do Império contribuíram para a perda do controle. O episódio mais simbólico desse colapso aconteceu no ano de 476 d.C., quando o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Esse evento é tradicionalmente conhecido como o golpe final do Império Romano do Ocidente. A partir daí, Roma deixa de ser o centro do poder político imperial no Ocidente, marcando assim oficialmente o fim de uma era. E mesmo que muitas estruturas romanas ainda continuassem existindo, esse colapso teve impacto direto na arquitetura. Com menos recursos e menos estabilidade, as grandes obras públicas começaram a desaparecer. A capacidade de construir edifícios monumentais como anfiteatros, termas e aquedutos em grande escala foi sendo reduzida. Muitas técnicas construtivas inclusive se perderam ao longo do tempo, principalmente aquelas ligadas ao uso avançado do concreto romano. E nesse período tornou-se comum o reaproveitamento de materiais, prática conhecida como espólio. Colunas, pedras e elementos de edifícios antigos passaram a ser reutilizados em novas construções, não apenas por economia, mas também como forma de manter viva a memória do poder romano. Ao mesmo tempo, o mundo romano não desapareceu por completo, ele se transformou. A arquitetura começa a assumir novos significados com a transição para a Idade Média. Surge então a arquitetura paleocristã, no Oriente, a arquitetura bizantina. A monumentalidade clássica dá lugar a espaços mais simbólicos voltados para a espiritualidade e para a nova organização social. A ideia-chave aqui é simples e é muito cobrada em provas. A queda de Roma não apagou sua arquitetura, ela mudou a forma de construir, os valores simbólicos e o papel dos edifícios na sociedade, abrindo assim caminho para uma nova era da história da arquitetura. Mesmo com a queda do Império Romano, a sua arquitetura nunca deixou de existir de verdade. Pelo contrário, ela continuou influenciando a forma de construir ao longo de toda a história. Na Idade Média, por exemplo, muitos princípios romanos reapareceram na arquitetura românica, principalmente no uso do arco e da estrutura maciça. Já no Renascimento, o resgate é ainda mais consciente, com arquitetos estudando diretamente as ruínas de Roma para poder recuperar proporções, ordens clássicas e a ideia de monumentalidade. Mais tarde, no neoclassicismo, a arquitetura romana volta a ser referência direta, especialmente em edifícios de poder como tribunais, palácios e sedes governamentais. E mesmo na arquitetura institucional moderna, a influência continua presente na forma como o espaço é organizado, na simetria, na escala monumental e na maneira como os edifícios se relacionam com a cidade. Além dos estilos, muitos conceitos criados ou sistematizados pelos romanos continuam sendo usados até hoje.
A ideia de infraestrutura urbana integrada, com ruas, abastecimento de água e espaços públicos bem definidos, nasceu em Roma. A monumentalidade como linguagem de poder, tão comum em prédios públicos contemporâneos, também vem direto desse período. E acima de tudo, a técnica construtiva romana mostrou que a arquitetura não é apenas estética, há soluções práticas para problemas reais na sociedade. No fim das contas, entender a arquitetura romana é entender a base de grande parte da arquitetura ocidental. Nada surge do nada. Cada arco, cada praça, cada edifício institucional carrega decisões que começaram séculos atrás. E basicamente chegamos ao final de mais um vídeo aqui no Descomplicando a Arquitetura. Eu sei que eu estava sumido por um bom tempo, mas podem ficar tranquilos porque agora o canal vai voltar com força total, daquele jeitinho que vocês já conhecem. Shorts todos os dias e vídeos longos uma vez por semana. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço para que você se inscreva nesse canal e já deixe o seu like. E isso vai ajudar demais a gente nessa volta para o canal. E aproveitando que a gente está por aqui, eu quero deixar a recomendação para vocês de 2 vídeos que a gente já fez aqui no canal. Um deles é sobre o Coliseu, que a gente já falou bastante aqui nesse vídeo. E o outro é sobre arquitetura clássica, que além de Roma, Grécia, a gente também vai falar um pouquinho sobre os egípcios e tudo mais. Então, dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!